Bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Depende da hora de quem estiver me assistindo, né? Bom, essa é uma gravação de uma videoaula, né, para a turma do sétimo período, fitopatologia aplicada da Unifimes, né, da agronomia da Unifimes, para os turnos diurno e noturno, tá? Bom, nessa primeira aula, a gente vai falar um pouco aí do nosso conteúdo, né, os princípios, objetivos, o que que a gente pensa do conteúdo de uma maneira geral, falar um pouco também do esquema ou do sistema de avaliação, né? Bom, quanto ao sistema de avaliação, né, na verdade é uma continuidade. Boa parte de vocês, dos alunos, são remanescentes do semestre anterior, do sexto período, né? Então não vai haver grandes diferenças, tá? De maneira geral, em relação às avaliações. Quanto ao conteúdo, o conteúdo da fitopatologia aplicada, né? A gente também, né, vai falar um pouco, né, de maneira geral, as bases e princípios, né? Bom, fitopatologia aplicada, eu costumo dizer que os fundamentos do conteúdo estão na fito geral, né? E eu sempre falo também que a fito geral, por ser a base, por ser o fundamento, os princípios, eu acho que são mais, vamos dizer assim, não é mais importante, porque eu não acho que exista mais importante, mas vamos dizer que é o primeiro momento. Eu acho que a gente tem que ter uma boa base, né? Sem dúvida nenhuma. E eu acho também que o fundamento são conceitos que dependem muito, vamos dizer assim, tem que ser caprichado, tem que ser. Claro, fitopatologia também é aplicada, tem que ser caprichado, mas os fundamentos a gente tem que ter um cuidado, uma preocupação, né? Eu acho que um pouco maior. Maior no sentido de que, por exemplo, a fitopatologia aplicada, esse conteúdo nosso, desse período agora, né? Desse semestre, 2026, primeiro semestre, a fitopatologia aplicada, ela é, vamos dizer assim, mais autodidata, né? Então, ou seja, ah, se a gente lê um conteúdo ou assistir vídeo relativo à doença de soja ou doença de... Eu acho que se a gente tiver uma boa base, é muito mais fácil, né? Do que, por exemplo, vocês assistiram uma aula de fitopatologia geral se vocês não têm ainda, não têm base nenhuma, né? Tá certo? Então vamos lá. Qual o conteúdo em termos de fitopatologia? Basicamente você tem uma primeira parte em que a gente vai fazer, tem um conteúdo que são métodos de quantificar a doença, né, a parte quantitativa de doenças, e na segunda, vamos dizer assim, parte, a gente teria as doenças das diversas culturas, né, doença da soja, doença do milho, doença do algodão, doença de algumas hortaliças e fruteiras. Quando a gente vai falar dessas doenças, a gente vai falar de cada uma delas, basicamente, dos sintomas, né, da parte epidemiológica, né, o modo de sobrevivência do patógeno na entre-safra, como é que ele dissemina, ou melhor dizendo, de que forma, né, cada doença se dissemina e as medidas de controle, né? Claro que a gente viu na fitopatologia geral os diferentes métodos de sobrevivência, disseminação por diferentes grupos de maneira geral. Então, mas aqui, no caso da fitopatologia aplicada, a gente vai especificar, né, nesse patossistema, né, qual a forma, vamos dizer assim, específica de sobrevivência e de que forma específica ele se dissemina. E as medidas de controle, né, que é o principal objetivo, tá certo? Ah, bom, na primeira parte, né, no início, né, a gente falou da parte quantitativa. Eu acho interessante a parte quantitativa,
né? Embora eu diga que boa parte da metodologia vocês provavelmente não usem, não use assim, não utilizem a metodologia direta que tá especificada lá sua atividade profissional, mas é importante a gente ter em mente, né, de que forma, vamos dizer assim, uma doença pode ser quantificada como mais ou menos importante, né? Eu entendo que a gente ranqueia a doença, né, baseado em quantidades de doenças, quantidades mensuráveis, quantidades objetivas, né? E a partir dessas quantidades objetivas, eu posso, no momento em que eu faço a produção, estabelecer, né, a importância, né, daquela doença específica, daquele patossistema, em relação, com referência ao impacto na produção, tá? Então, a gente vai ver aí diferentes grupos de doença, tipo de doença, vamos dizer assim, onde pode ser mais ou menos importante o aspecto quantitativo, né? É, não é bem isso, mas a gente, durante a aula, vai especificar melhor. Mas não é que o espécie quantitativo é importante, mas tem um grupo de doenças, por exemplo, em que você não avalia quantitativamente a doença, porque basta um determinado nível de doença para inviabilizar o seu produto, né? Então, aí a resposta é qualitativa, a avaliação é qualitativa. Presença ou ausência de doença é importante para a tomada de decisão, vamos dizer assim, ou avaliação da importância da doença. Agora, para outras doenças, evidentemente, o monitoramento quantitativo é importante, inclusive, porque a gente pode decidir se aplica fungicida ou não, baseado na expectativa de, de severidade ou a expectativa de perda, né? A partir do momento, de determinado momento, se eu não fizer a medida de controle, né? Então, a- nos métodos quantitativos, o método quantitativo pode, por exemplo, em alguns casos, estabelecer de maneira isso bem uma relação matemática, né? A relação entre a intensidade da doença e a produção, né? Ou uma forma de uma equação. Então, a partir dessa equação, eu posso prever, né, a intensidade da doença a partir de determinado nível, ou de determinado ponto, né? Isso em alguns casos específicos, tá? São dados que são experimentais, né? Os dados experimentais são utilizados para, vamos dizer assim, obter essas equações e do monitoramento, que você vai colocando em cada monitoramento, etapa de monitoramento, você quantifica, coloca na equação e você tem uma previsão, né, de produção. Então, e a partir disso é importante, então, para subsidiar a tomada de decisão, principalmente no final, ou um determinado ponto do ciclo, né? Mais próximo aí na fase já de frutificação, né? De a tomada de decisão quanto a usar ou não, né? A aplicação de fungicida, que pode ser essa tomada de decisão pode ser feita em função de uma equação que pode ser utilizado para aquela região, para aquele patossistema, tá bom? Então, de certa forma, a parte quantitativa é importante, mesmo que muitas vezes eu digo assim, eu não utilizo aquela metodologia de quantificação diretamente hum, pelo profissional agrônomo no campo, né? É claro que o profissional agrônomo pode utilizar, por exemplo, se ele for um epidemiologista, né? Se ele partir para essa especialização, de epidemiologia, evidentemente que a parte quantitativa da doença é importante, né? Essa parte quantitativa, vamos dizer assim, a gente está mais acostumado ou vê mais a parte qualitativa, ou seja, a gente
sequencia os eventos, vamos dizer assim, do ciclo da doença de maneira qualitativa, e somente aqui nessa parte, desse conteúdo agora da fitopatologia aplicada, a gente vai falar um pouco aí da parte quantitativa, tá bom? Bom, então, o conteúdo, então, em resumo, seria essa parte aí, vamos dizer assim, quantitativa de avaliação da doença, metodologia de avaliação quantitativa de doenças, e da segunda, vamos dizer assim, parte, a gente ficaria com os principais patossistemas da região, né? Doença de soja, doença das grandes culturas, como milho, cana, e as hortaliças e algumas fruteiras, né? Evidentemente, cobre um arco aí suficiente para, vamos dizer, assim, exemplificar as diferentes possibilidades em termos de doenças e as medidas de controle, né, dentro de um arsenal disponível pela ciência fitopatológica, né? Bom, a avaliação, a maior parte, como no semestre passado, a gente vai ter uma prova presencial, prova online, e ainda uma outra atividade que a gente, no decorrer do tempo, conforme, né, a gente vai sugerindo, né, valendo pontuação, né? Bom, aula prática, a gente, sempre a gente, em todo semestre, uma ou duas aulas práticas, né? Utilizando, evidentemente, que não vai dar para ser no horário de aula, tem que ser extra no sábado, né? Como a gente ter essa possibilidade, uma ou duas aulas práticas, tá certo? Ah, então é isso, basicamente a gente vai seguir aí esse crono. Bom, o mais importante que eu esqueci ainda de falar, nossas aulas serão online, pessoal. Então, peço desculpas aí né, eu sempre, já quem me conhece há mais tempo sabe que eu prefiro aula presencial, né? Eu prefiro mais por uma questão que eu acho mais relevante para mim e eu acho que para vocês também, né? Mas, infelizmente, a gente, por uma questão, vamos dizer assim, mais pessoal, né? Que acaba, dificulta, né? Que essa aula seja presencial, tá? Eu não quero aqui me justificar, mas é, cada um que faça a sua avaliação, mas é mais uma tentativa de dar aquela minha explicação, a minha versão, né? Para que seja online, tá bom? Bom, quem me conhece também sabe que eu moro em Jataí, né? E para mim, e tenho outra atividade, um segundo emprego aqui na Emater, seria muito, financeiramente, praticamente inviabilizaria o fato de eu ter que ir na segunda-feira, na terça, e depois na sexta e sábado, né? Para essas aulas online, né? Além do que, né, teria que justificar minha ausência aqui durante a semana, esses dias da semana, terça e quarta-feira, né? Terça para fito aplicada do diurno e quarta-feira para fito aplicada noturno, né? Que seria um complicador a mais, né? De forma que há muitos anos a gente vem dando essa aula sempre na sexta-feira, né? A gente já é compromisso aqui. É matéria que eu me ausento, né? Mas na terça e quarta não. Então já há muitos anos que eu utilizo esse esquema. Então, como a aula foi colocado, né? Normalmente as aulas são concentradas aí na sexta-feira e no sábado, né? Quando a gente já está dentro do nosso esquema aqui de compreensão pela EMATEC, né? E nesse semestre, então, excepcional, na terça e na quarta, a gente, infelizmente, vai ter que usar esse recurso. Mas, novamente, as aulas práticas, na verdade, elas não terão prejuízo, vamos dizer assim, porque a gente já, todo semestre, já faz uma ou duas aulas práticas. Esse semestre, mesmo quando a aula é no sábado, né?
Então, e nesse semestre não vai ser diferente, né? A gente, no decorrer aí do curso, a gente vai marcar aí essa aula, essa prática de campo, né? Tá bom? Então é isso. Eu acho que essa aula eu vou disponibilizar para vocês aí no grupo, né? No grupo de WhatsApp. Eu vou também enviar aí um link para vocês. Eu vou criar a turma, né? De vocês, uma sala de aula no Google, né? Google Sala de Aula, o Google Classroom, da mesma forma que a gente fez no semestre passado, né? Então, quem vem comigo aí desde o quinto e sexto período já deve estar acostumado com isso, né? Bom, então eu peço para vocês aí, os líderes da turma, né, para colocar que são administradores aí do grupo de WhatsApp e colocando os novos alunos aí. A gente já tem uma turma que é remanescente do semestre passado, eu só atualizei o nome, né? É, por exemplo, o sétimo período aqui, noturno, foi o sexto do semestre passado, mas talvez um outro aluno aí precise ser colocado, né? Então, vocês, por favor, aí, os líderes aí da turma, né, do diurno e do noturno, eu entre em contato aí. Não tem como eu entrar em contato, porque eu não sei, mas a gente faça um esforço aí para a gente colocar todo mundo nessas turmas, né? A gente já sabe também que o grupo de WhatsApp é nosso meio mais de comunicação, né? Meio mais rápido e a gente está avisando aí, às vezes, alguma mudança de esquema de aula prática. Então, é fundamental que todo mundo esteja dentro aí dos grupos de WhatsApp, né? Tá bom, pessoal? Então, é isso aí, a gente, né? Começando de novo uma nova fase, né? Espero que todo mundo aí esteja bem, né? E é isso aí, né? Mais uma etapa, mais um semestre, né? A gente espera que ocorra tudo bem, tá? Então, um abraço a todos, né? Vou disponibilizar esse material aí no grupo de WhatsApp e no grupo aí das salas de aulas, né? Que eu vou criar logo em seguida. Então, tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado.